Hoje a gente conversa então sobre a soma e subtração de frações. Vamos começar a fazer as operações com frações, que já estava na hora. A gente vai dividir essa aula em dois casos. Primeiro a gente vai ver como que fica quando a gente tem o mesmo denominador, que acaba sendo intuitivo, é bem fácil de entender. Então, se eu perguntasse quanto é 2/6 mais 3/6? Então, desenhei aqui para vocês o meu inteiro dividido em 6 partes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E a gente vai ver quanto é 2/6. Então, 1/6, 2/6. E eu estou somando 3/6. Então, aqui eu tenho 1/6, 2/6, 3/6. Com quanto eu fiquei, então? 1, 2, 3, 4, 5. Então, quando eu somo 2/6 mais 3/6, eu tenho um total de 5/6. Professora Belissa, mas 2 mais 3 não era 5? Sim. Então, quando eu estou fazendo somas com o mesmo denominador, eu somo os numeradores e o denominador permanece. Por quê? Porque o denominador ele me indica em quantas partes o inteiro foi dividido. E o meu inteiro, ele não deixou de ser dividido em 6 partes, ele continua dividido em 6 partes. Por isso, o denominador não se altera. Mais um exemplo. Agora eu tenho 3/8 mais 1/8. Meu inteiro dividido em 8 partes. 1, 2, 3. 3/8 mais 1/8. Então, 3/8 mais 1/8 são 1, 2, 3, 4/8. Neste caso, digamos que vocês estivessem fazendo uma daquelas avaliações de marcar alternativa. Vocês iriam lá procurar, mas não tem 4/8, porque essa fração ela não está na forma irredutível. Então, quando na nossa resposta a gente ainda pode simplificar, a gente realiza a simplificação. Prof, mas tudo daria errado se eu não tivesse simplificado? Não, o cálculo está correto. Mas se fosse uma avaliação de múltipla escolha, vocês não encontrariam alternativa para marcar. Então, vale a gente dar uma conversadinha sobre a questão da simplificação. 4 dividido por 2, 2. 8 dividido por 2, 4. Senhora, mas tu podia ter dividido direto por 4, né? Sim, porque nesse caso a gente tem que terminar ainda a nossa simplificação. 2 dividido por 2 é 1, 4 dividido por 2 é 2. Agora sim, a fração está na forma irredutível. Mas a soma, 3/8 mais 1/8 são 4/8. E se fosse a subtração no lugar da adição? 4/6 menos 3/6. Bom, agora eu tenho 1, 2, 3, 4/6 e eu quero descontar 1, 2, 3/6. O que eu tenho então? Me sobrou apenas 1/6. Novamente, permanece o denominador e o que a gente vai operar são os numeradores. 4 menos 3, 1. Mais um exemplo. 7/8 menos 5/8. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7/8. E eu vou eliminar 1, 2, 3, 4, 5/8. Me sobraram 2 partes de 8, ou seja, 2/8. De novo, ó, essa fração agora não está irredutível. Simplificando, dá para dividir por 2, tanto o numerador quanto o denominador. 2 dividido por 2 é 1, 8 dividido por 2 é 4. Então, 1/4 seria a resposta do nosso problema. Então, 7/8 menos 5/8 são 2/8, que, simplificando, é equivalente a 1/4. Então, vocês perceberam que quando a gente tem o mesmo denominador, tudo que eu tenho que fazer é operar com os numeradores. É bem tranquilo. Mas quando os denominadores são diferentes, o que a gente faz? Porque eu não posso comparar um inteiro que foi dividido em 6 partes com outro inteiro que foi dividido em 4 partes.
Então, a gente vai usar as frações equivalentes. Não assistiu? Volta lá, assiste, e aí vem para a nossa parte de denominadores diferentes. Então, o que a gente vai fazer? Eu preciso encontrar duas frações que sejam equivalentes ao 2/6 e ao 3/4, de forma que eu consiga, enfim, realizar essa soma. Porque eu já aprendi que quando o denominador é o mesmo, é só operar com a parte de cima. Duas formas de novo. Posso me perguntar qual é o menor valor que aparece tanto na tabuada do 6 quanto na tabuada do 4, ou vou lá no cantinho e faço o mínimo múltiplo comum entre eles, que vai me dar essa resposta. Lembram dos primos? 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17. 6 e 4. Os dois dá para dividir por 2, que dá 3 e 2. Posso ainda dividir por 2, que dá 3 e 1. E vou dividir por 3, que dá 1 e 1. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. E aí, o que eu tenho? Eu preciso transformar esta minha soma em uma soma que tem o mesmo denominador. Lembra como é que a gente faz a fração equivalente? Divide pelo de baixo. 12 dividido por 6 é 2. Divide, anota e multiplica. Pode anotar na cabeça, não tem problema. Mas, para não se perder, se quiser anotar ali no cantinho, vai funcionar também. E 2 vezes 2, então, é 4. Ou seja, 4/12 é uma fração equivalente ao 2/6. Agora, para a segunda fração. Divide 12 dividido por 4 é 3. Anota e multiplica. 3 vezes 3, 9. Depois que eu conseguir fazer o meu mínimo múltiplo comum e encontrar frações que têm o mesmo denominador, bom, aí é só usar a regrinha que a gente já viu, né? Mantém o denominador, soma ou subtrai os numeradores. Então, 2/6 mais 3/4 é equivalente a, ou é igual a, 13/12. Como não existe nenhum número que divida tanto 13 quanto 12, já terminei minha questão. Se desse para simplificar, eu simplificaria ainda. Mais um exemplo para pegar bem a ideia? 3/5 mais 3/6. E agora? MMC entre 5 e 6. Dá para dividir por 2, 6, né? Agora eu vou usar o 3 e vou usar o 5. 1 e 1. 2 vezes 3 é 6, 6 vezes 5 é 30. Então, eu já sei que o meu novo denominador vai ser 30. Preciso achar as frações equivalentes. 30 dividido por 5 é 6. Vezes 3, 18. 30 dividido por 6 é 5. 5 vezes 3 é 15. Então, a minha nova parte de baixo, meu novo denominador é 30. E 18 mais 15, pode ir lá para o cantinho, se não quiser fazer a operação usando cálculo mental. 8 mais 5 é 13, sobe 1. 1 mais 1 mais 1, 3. 33. Nesse caso aqui, os dois números são múltiplos de 3. Então, eu ainda posso simplificar a minha operação. 33 por 3 é 11 e 30 por 3 é 10. Então, 3/5 mais 3/6 é igual a 11 décimos. Sora do céu, o que tu fez agora? Tu colocou 3 números para a gente trabalhar? Sim, mas é bem tranquilo. Vamos lá. Primeira coisa, já vamos sair fazendo MMC para descobrir qual vai ser nosso novo denominador. Dá para dividir por 3. Se éramos 6, dava por 2. Não tem problema, a gente volta para o 2 depois. Dá 5, 2 e 1. Voltamos para o 2. 5, 1 e 1. A senhora podia começar pelo 5? Podia. Lembra que a gente pode usar os primos em diversas ordens, porque quando a gente for multiplicar, a ordem dos fatores não altera o resultado. E aqui dá por 5, que dá 1, 1 e 1. Multiplicando, 3 vezes 2, 6 vezes 5, 30. Foi coincidência. Então, eu já sei que o meu denominador vai ser 30. E agora a gente vai encontrar cada uma das frações equivalentes. Ai, Sora, vai dar trabalho. Não, vai nada. Dividindo, ó, primeira fração, tô resolvendo aqui a primeira fração.
Divide. 30 por 5 é 6. Anota aí. Multiplica. 6 vezes 3, 18. Segunda fração. Divide. 30 por 6 é 5. Anota aí. Multiplica. 5 vezes 3, 15. Última fração. Divide. Só não precisa fazer tudo colorido assim? Não. Pode fazer tudo de lápis ou tudo de caneta, não tem problema. 30 vezes 3, 30 dividido por 3 é 10. Anota aí, multiplica. 10 vezes 2, 20. Nosso denominador é 30, não é 90, porque ele está mostrando em quantas partes o inteiro foi dividido. E ele continua sendo dividido em 30 partes. Vamos somar os numeradores. Só se fosse uma soma e uma subtração, faria primeiro a soma, depois a subtração, na ordem que apareceu, sem problema nenhum. 18 mais 15 mais 20. 8 mais 5 é 13, que a gente já viu antes. 1 mais 1 mais 1 é 3, mais 2, 5. Como não tem nenhum número que divide tanto 53 quanto 30, está resolvido o nosso problema. E se fosse uma subtração? Vocês viram que eu usei os mesmos valores, né? Para que a gente não precise calcular o MMC, porque essa parte vocês com certeza já estão craques. Então, MMC entre 5 e 6 a gente já viu que é 30. Cuida que agora, ó, é uma subtração. Deixei ali o sinal de menos. 30 dividido por 5 é 6 vezes 3. Vezes 3, 18. 30 dividido por 6 é 5 vezes 2, 10. Bem coloridinho, fica bem bonito. Meu denominador continua sendo 30, porque eu não mudei o número de partes do meu inteiro. E eu vou falar isso várias vezes, porque é muito importante. Porque eu já vi muito... 18 menos 10 é 8 e 30 menos 30 é 0. Não! Denominador não altera. Então, 18 menos 10 é 8. 8 30avos eu posso simplificar, porque os dois são pares. Então, dividir por 2, dividir por 2. 8 dividido por 2 é 4. 30 dividido por 2 é 15. Beleza, galera? Então, o que eu tenho que lembrar dessa aula? Que se o meu denominador já está definido, eu vou conservar o denominador e vou simplesmente operar, seja soma ou seja subtração, com os numeradores. Se os meus denominadores são diferentes, faça o mínimo múltiplo comum para encontrar aquele valorzinho que eu vou conseguir encontrar as frações equivalentes. Aí divide, anota e multiplica. Encontrou as frações equivalentes? Aí volta lá para o primeiro exemplo e consegue resolver. Beijo para vocês! Depois a gente se encontra na multiplicação.